Olá, caríssimos, aqui estamos mais uma vez com o livro de Joana de Ângeles, Vida Feliz, Vida Feliz. Tentando trazer para a nossa realidade as orientações, inclusive para exercitar ou para concretizar nos nossos hábitos, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa postura, né? Na nossa conduta do dia a dia, as orientações que Joana nos traz para que a gente de fato caminhe para condições melhores, mais saudáveis de vida. Feliz até. Bom, hoje mais do que nunca, mais do que sempre, mais do que todos os textos, nós vamos falar de algo que nós vamos precisar exercitar hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Força de vontade. Já vou citando em que a gente vai trabalhar e por que a gente vai trabalhar força de vontade. Já vou começar assim, pedindo desculpas, porque a síndrome gripal que me visita temporariamente, creio eu, há 4 semanas, já não me permitiu gravar antes e a voz continua nasalada, a dicção que já não é boa. Então é exercitando bastante a força de vontade que eu tô aqui. Espero que você aí também ouvindo essa voz saindo pelo nariz, exercite bastante a sua força de vontade. E me perdoe pelos coughs que aparecerão por aí. Bom, e aí a gente já começa assim, com Joana nos dizendo que Deus dotou-te, a você, a mim, a todos nós, de força de vontade. Ou seja, não há nenhum de nós, não há ninguém entre nós que possa se dizer assim, desprovido de força de vontade. Então, se a vontade está fraca, deficiente, limitada, é porque nós estamos exercitando pouco. Olha que interessante. Todos nós temos. Todos. Indiscutivelmente, indubitavelmente, todos temos força de vontade. Deus é uma... Aí a gente vai pensar assim, é uma característica divina que aparece, que exterioriza no homem. Porque o Espírito, o Filho de Deus, traz em si esta característica. A força de vontade, a vontade e a força de expressá-la, de elaborá-la e de expressá-la, de vivenciá-la. Então, repetindo Joana, se ela tá fraca, é porque nós não temos exercitados. Tá, então vamos lá. Nós sabemos, não nas coisas mais corriqueiras da vida, e vamos pensar na atividade física, que é algo que a gente pensa em termos de exercícios, de repetição, de manutenção através do exercício, como que melhora, como que desenvolve, como que amplia, como que aumenta, como que fortalece, usando o termo que Joana nos fala aqui da fraqueza de vontade, de uma vontade fraca, né? Porque aí a gente está pensando na força de vontade como um quanto que é possível exercitar, que é possível colocar em prática. Então, todos temos esse quanto, todos temos essa força. Se ela está fraca, é preciso exercitar para que ela vá se fortalecendo. Tá, se eu faço isso com atividade física para fortalecer os músculos, por exemplo, a pergunta é, como que eu fortaleço a minha vontade? Vontade? Se a gente ficar preso só na vontade, desculpa, a gente vai ficar
preso em qualquer vontade. Mas a gente está falando de uma força de vontade que nos possibilite adequar aos ensinamentos de Jesus, à prática do bem. A gente sempre pensa na prática do bem, no fazer ao outro. Eu estou dando alguma coisa ao outro. A gente sempre pensa na caridade, no exercício da caridade como possibilidade de amparo e de auxílio ao outro. Quando a gente fala de força de vontade e de fortalecimento dessa força de vontade, a gente precisa pensar na prática do bem, no exercício do bem, ou na caridade como um instrumento para que nós possamos exercitar esta vontade suprema, essa vontade no bem, essa vontade no amor. A caridade por si só é o amor em movimento, ou seja, é o exercício do amor. Então, se eu preciso exercitar o amor, né? A caridade me impossibilita isso, aí eu penso que qualquer prática no bem, eu vou estar exercitando essa força de vontade. Por quê? Porque eu posso ter vontade de fazer coisas viciosas, eu posso ter maus hábitos, eu posso desenvolver maus hábitos, e eu preciso corrigir esses hábitos. E a única forma de sair dessa estrutura viciosa, de corrigir esses hábitos ruins, esses hábitos danosos, é o redirecionar esta vontade para hábitos saudáveis, para hábitos que me tragam bem. Por isso que lá atrás eu estava dizendo que quando a gente pensa na prática do bem, quando a gente pensa no exercício da caridade e a gente pensa no outro, a gente está subestimando a nossa capacidade, ou melhor dizendo, subestimando recursos, e aí estamos colocando a caridade, a prática no bem, a benevolência dentro desse instrumento, essa instrumentação para que a gente exercite, fortaleça, exercite e fortaleça a força de vontade. A gente está negligenciando, a gente está dando um sentido diferenciado, né? Não estamos conseguindo enxergar, perceber que esses instrumentos, eles são para nós. Independente, inclusive, de como o outro recebe essa caridade, este bem que eu faço para ele, esse perdão, essa paciência, porque a gente fala muito no dar, alguma coisa, mas essa exteriorização, essa capacidade de doação, esse sair de si, que é o exercício, o movimento de fortalecimento da nossa força de vontade, ele é a exteriorização, a repetição, a disciplina disso, ele vai fortalecendo o meu eu. Então, sou eu o grande beneficiado destes recursos. Então, quando eu utilizo esses recursos, o maior beneficiado sou eu. Que inclusive seja um bem material. Vamos pensar num bem material. Que o outro recuse, ou que o outro menospreze, ou que o outro não dê o valor que eu acho que ele deveria dar. Não é, quando eu utilizo, o maior bem que eu faço é a mim mesmo. É esse movimento de fazer o bem que precisa ser acolhido em mim. Ou melhor dizendo, que é acolhido em mim como um fortalecedor da minha força de vontade. Então, nós precisamos sair desta condição de estar esperando o reconhecimento para que isto nos faça bem. Porque isso tem um nome, né? Qual nome mesmo? Vaidade. Vaidade, pura e simples vaidade. Sustentação
de uma aparência de benfeitor, de pessoa caridosa, de pessoa boa. Então, o reconhecimento, ele faz isso. Se eu espero isso, o que eu estou exercitando é a verdade, não a força de vontade. Então, se eu estou fazendo, aí é interessante porque o Evangelho de Jesus nos diz isso. Se eu estou fazendo, aguardando esse reconhecimento, eu recebo esse reconhecimento, eu já recebi, foi o meu ganho. Por que foi o meu ganho? Aí a gente fica pensando, nossa Senhor, mas eu fiz, né? Mas por que esse é o meu ganho, reconhecimento é o meu ganho? Porque eu não fortaleço a força de vontade. Ela fica a nível superficial. É bomba. Ah, bomba. É anabolizante. Então, eu pareço que desenvolvi toda aquela musculatura, toda aquela força, que na verdade só está na aparência. Percebe? Eu não... qualquer parada, qualquer não reconhecimento, qualquer falta de elogio, murcho. É danoso para mim. O que é muito diferente quando eu estou fortalecendo a vontade. Estou desenvolvendo, ampliando a minha força de vontade. Porque essa repetição vai me deixando cada vez melhor. Então, mesmo que o outro não reconheça, mesmo que o outro não aceite, por exemplo, o meu perdão, meu pedido de perdão, ou a paciência que eu estou tendo com ele, mesmo que ele não reconheça ou não aceite, eu vou estar fazendo a minha parte. Eu vou estar bem, eu vou estar em paz, eu vou estar fortalecido. Então, estar fortalecido no bem, Joana traz isso na disciplina, né? Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua atual existência. Então, à medida que você vai repetindo, que você vai disciplinando a prática do bem, o exercício da caridade, você quer fazer cada vez mais. Cada vez mais. Você vai alcançar cada vez mais condições de se doar mais, de fazer mais e melhor, em prol de si mesmo, em prol de seja lá quem for, reconhecendo ou não o que você está oferecendo, aceitando ou não o que você está oferecendo, você segue. Emmanuel fala isso também. Desculpa novamente. Serve e segue. Faça a sua parte. Faça o que você tem que fazer e continue o seu caminho. Sabe? Porque o que o outro vai fazer com isso é do outro. O que o outro vai aprender com isso é do outro. E nada se perde na construção do bem. Nada se perde na construção do bem. Mesmo que a pessoa hoje não reconheça, ou não vivencie, ou não desperte nela algo bom, um dia isso vai acontecer. Em um momento da existência dela, isso vai acontecer. Não necessariamente nesta encarnação. Na vida imortal do espírito, que cada um de nós é. Então nós precisamos seguir em frente nessa disciplina. Até porque todos nós temos maus hábitos. Todos nós temos hábitos viciosos, infelizmente, de outras vontades, vamos dizer assim, não muito boas, de outros momentos, de outras práticas não muito boas, que foram se instaurando, que foram permanecendo em nós de tal forma que virou um hábito, um vício, o que é pior, né? Desde os menores, que não são tão menores assim, tão pequenos assim, que é a maledicência, a impaciência, a intolerância,
desde esses vícios morais que muitos acham que é qualidade, não defeito, mas que são defeitos horrorosos, que causam danos horrorosos à nossa pessoa e em torno de nós. Em torno de nós. Nós precisamos vencê-los. Então, o convite de Joana para nós é que a gente vá treinando essa força de vontade, sabe? Esse exercício de fortalecimento da vontade através desses pequenos hábitos viciosos, procurando corrigi-los. Então, olha que não está nem direcionado ao outro, a fazer coisas, como a gente falou aqui, da prática do bem, né? Da caridade para com o outro, mas para consigo. Então, a gente traz essa condição, inclusive, de tratar, de trabalhar, de ser caridoso, de ser benevolente para consigo, corrigindo cada hábito deste, lentamente, ela nem fala, ó, lentamente, passando cada vez mais por desafios mais expressivos, ou seja, à medida que você vai se fortalecendo, os próximos desafios são mais intensos, mas que a gente pode vencer, que a gente deve vencer, porque nós temos força de vontade, todos, você tem, eu tenho, todos nós, todo filho de Deus traz em si essa característica divina. Desenvolvê-la como qualquer outra característica divina passa pelo nosso empenho, passa pelo nosso esforço, passa pela nossa disciplina, nesse processo transformador, nesse processo de reforma interna, de reforma íntima. Aqui, voltando, nessa proposta de Joana de Ângeles, nessa proposta de uma vida feliz, lentamente, sem violência, sem tensão, sem cobranças excessivas, lentamente, mas constantemente, perseverantemente, no bem consigo, vencendo suas mazelas, vencendo seus defeitos, vencendo seus vícios na relação para consigo, na relação para com o outro. Assim a gente vai instaurando uma vida cada vez mais feliz. Na proposta de Jesus de bem-aventurança, na proposta de Jesus de reconhecermos-nos como filhos de Deus e de nos esforçarmos para o desenvolvimento dessas características divinas. Inclusive, a gente tem feito isso no Horizontes da Mente, que eu devo gravar daqui a pouco, nessa proposta atual que a gente está vendo as características da mente divina, desta mente, deste Filho de Deus, nesta condição humana de já ter consciência do que há de divino em si e de desenvolver o que há de divino em si. Então, obrigada, nossa caríssima Joana de Ângeles, o nosso não menos caro Divaldo de Franco, pelo presente. Que a gente possa ir assim, aos poucos, lentamente, como a gente vem fazendo aqui no nosso canal, de pouquinho em pouquinho, avançando nessa proposta transformadora de cada um de nós mesmos. Um beijo em cada coração. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela força de vontade de segurar e ouvir e entender a voz ainda muito anasalada dessa pessoa que vos fala. Fique em paz. Que Jesus esteja conosco.